Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos aí mais uma vez aqui na Graça Pura. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão querido, abençoado. Obrigado a todos vocês que nos acompanham nas diversas redes sociais nas quais nós estamos inseridos, né, abençoado? Glória a Deus. Queria pedir aí, antes de mais nada, pedir a todos vocês para se inscreverem em nosso canal, meu irmão, principalmente se esse canal tem feito você pensar. Se ele está fazendo você pensar, está na hora de você se inscrever e não participar dele como um anônimo, né? Não faça isso, meu irmão. Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, isso é muito importante para nós, tá? Comentem à vontade, comentário é engajamento, tá bom? Compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom, queridos? Bom, meus irmãos, o motivo dessa mensagem ou dessa série de mensagens que estamos começando hoje aqui na Graça Pura vem atender aí a demanda de muitos irmãos que me procuram no WhatsApp para me fazer perguntas, e são diversas perguntas, né? E com certeza nós vamos transformar essas perguntas aí em um livro para quem está chegando hoje em graça. E aí vai, né? O que é predestinação, como nós devemos agir no reino de Deus, todas essas questões bem básicas do nosso dia a dia e que estamos ressignificando, as pessoas me perguntam lá no WhatsApp. Então, eu estou aqui para ajudar os abençoados. E a primeira questão que nós vamos estar discorrendo nessa mensagem de hoje é em relação à oração, né? E em graça, como nós fazemos? Nós oramos, nós pedimos, nós declaramos. Enfim, qual é o nosso comportamento em graça, né? E, abençoados, quando a gente fala em graça, vocês sempre têm que ter em mente que a graça é o Evangelho eterno, né? Não há diferenças entre o Evangelho eterno e a graça. Isso porque muitos irmãos, às vezes, né, gostam de colocar nome, acho que até para se parecer diferente, mas não é. Eles usam a Bíblia da mesma maneira como nós usamos. Então, nós falamos graça como o reino de Deus, como Evangelho eterno. Estamos nos referindo a essa palavra que tem chegado até nós nos dias de hoje. Então, abençoado, a primeira coisa que nós, quando chegamos em graça, nós estamos em um processo de ressignificação, né? Nós estamos reaprendendo tudo como nunca ouvimos falar, porque no sistema religioso até então era um só modelo e hoje nós temos que ressignificar de acordo com a palavra. E a oração é uma delas e nós consideramos a oração como essencial, só que da forma como o sistema nos ensinou, não devemos, pelo menos, orar desta maneira, porque o nosso posicionamento ele é diferente. Ou seja, abençoados, como nós orávamos antes, como foi nos ensinado, era só uma petição, lembram? É pedido aqui, pedido ali, pede isso, pede aquilo. E será que em graça continuaremos a pedir? Então, abençoado, é isso que nós vamos ver, né? Será que nós temos que ressignificar? Eu vou mostrar para vocês que sim. Então, o tema central da nossa mensagem de hoje, a nossa conversa, é sobre a oração fundamentada no conhecimento. Abençoados, hoje nós vivemos dias, né, em que nós estamos no reino de Deus. Após o ano 70 depois de Cristo, segundo o que nós temos ensinado, o preterismo completo, todas as profecias referentes ao fim dos tempos, né, ao fim de uma era, como nós já temos vários vídeos aqui no canal, eu gostaria de convidar todos vocês para verem estes vídeos, né? Então, abençoado, nós estamos em um processo, conforme eu falei antes, um processo ressignificando. Então, tudo no reino de Deus é novo. Então, no ano 70, quando o templo veio abaixo, quando o templo de Jerusalém veio abaixo, naquela guerra entre Roma e Israel que houve no primeiro século, nós entendemos que ali acabou o tempo da lei, que era a era presente, que a Bíblia fala da era presente, e o novo de Deus começa, o porvir, ou seja, onde tudo estaria consumado, estaríamos de fato no reino de Deus. E aí, abençoado, fomos para a igreja, as igrejas que tem aí, as igrejas chamadas evangélicas, né? Mas que nos ensinou tudo como era no Antigo Testamento. Então nós passamos a abordar estes temas de forma diferente. Então, sobre a escatologia consumada, sobre a graça eterna, que é o evangelho eterno, não há diferença, mais uma vez, eu quero passar isso para vocês.
Então, abençoado, em graça, o nosso posicionamento, ele não advém de um conceito, vamos dizer assim, um conceito religioso. Um conceito. Por que eu falo conceito religioso? Porque o conceito religioso é um conceito humano, mas vem do conhecimento. Tudo em graça, tudo no reino de Deus, tudo no evangelho eterno é por conhecimento. E esse conhecimento que nós temos não foi o André Pimentel que está dando para vocês, não é os diversos canais em graça que nós temos hoje, não é o canal lá, não é o abençoado Elcio. Estas coisas vêm de Deus. Se vem de Deus, eu entendo que cada um está em um nível de conhecimento. E esse conhecimento não vem de nós, esse conhecimento vem de Deus. Ou seja, é até o ponto em que Deus se deixa ser conhecido. Por isso que tem muitos irmãos que, ao conversar com outros, sentem essa diferença de conhecimento. Por quê? Porque este conhecimento é Deus que nos dá. É Deus que se apresenta. E à medida como Deus vai se apresentando, vamos tomando posições. Vamos tendo atitudes concernentes àquela revelação, àquele conhecimento. E nós nos submetemos a este conhecimento. Eu sei que quando os irmãos vêm do sistema religioso, em que foi nos ensinado a necessidade de orar, em graça não é diferente. Em graça muda a sua postura em relação à oração. Porque o sistema religioso entende que o sacrifício para Deus é agradável. Eles entendem que quanto mais você sacrificar o seu corpo, mais plenitude o teu corpo terá, mais em santidade você estará. Ou seja, a santidade pregada pelo sistema religioso é algo aplicado à carne. E isso você vê em seus jejuns, em suas abstinências. Existe igreja como a Igreja Católica que aceita a automutilação como forma de santificar-se a Deus, né? Orar no caroço de milho, orar de madrugada porque é melhor. E a nossa oração, quando estávamos no sistema religioso, era sem conhecimento. Por quê? Porque nós colocávamos o nosso querer na frente daquilo que a palavra diz. Então é preciso ressignificar. Então, à medida que você vai conhecendo essa palavra e ela vai te revelando as coisas de Deus, você começa a transformar a sua oração. Então, isso é muito importante. Tanto que a palavra, quando a gente fala é Deus que se deixa ser conhecido, porque a própria palavra diz em Romanos capítulo 3, versículo 11, que não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Deus não pode ser buscado. Por quê? Porque nós estamos em carne, querido. Se Deus não vier para nós, nós não temos como chegar a Ele. Essa é a grande verdade. Se Ele não se apresentar, a gente não entende. Aí a gente passa a entender Deus segundo o religiosismo que está aí na Terra há 2000 anos, com esse cristianismo tradicional. Então a oração é importante. Então, a vontade, o que nós estabelecemos quando nós oramos em graça? Qual é a vontade que tem que prevalecer? A minha vontade ou tem que prevalecer a vontade de Deus? Se for a sua vontade, você vai orar pedindo a Deus um carro, vai pedir a Deus, ou seja, somente coisas materiais. Não que isso não seja uma necessidade nossa, é claro que é. Mas a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Então a vontade de Deus é que você tenha um relacionamento com Ele, um relacionamento maduro. Não é como uma criança. Quando eu era criança, fazia coisas de criança. Mas não adianta, muitas das vezes, a gente se desesperar em meio a situações que nós passamos na vida e agir como criança, como fazíamos no sistema religioso. Eu quero, eu preciso, me dá, se tu não me dá, eu vou sair, se não me dá, eu vou rasgar a Bíblia, se tu não me dá, eu vou virar ateu. Porque é isso que nos foi ensinado. Hora de madrugada que é melhor, ajoelha no caroço de milho porque Deus gosta disso. Deus não gosta disso.
Não estamos mais em um tempo de sacrifícios da carne. Então nós devemos ter esse relacionamento com Deus maduro, mas nós só podemos ter um relacionamento maduro quando ele se deixa conhecido por nós. Porque se formos analisar a nossa vida, irmãos, nós estamos como se estivéssemos subindo uma escada, não é verdade? Então, a cada conhecimento que chega, a gente, é um comportamento que você vai ter mediante Deus. E não adianta correr. Em graça, não adianta correr. Em graça, quem corre, cai. Por isso que muitos irmãos confundem. Graça, agora não é mais graça, agora é evangelho eterno. Mas é a mesma coisa. Porque tentam correr. E o pleno conhecimento da oração também é assim, dessa maneira. Não podemos correr, não podemos nos desesperar. Temos que entender a vontade de Deus e ela está acima de todas as coisas. E a vontade de Deus, meus irmãos, ela volta para você. A vontade de Deus é que você seja feliz. Essa é a plena vontade de Deus. Se você perceber como Deus criou todas as coisas, tudo está conforme. Até os anos de vida, queridos, que nós temos, nós chegamos a um tempo que a gente diz assim, poxa, está bom viver. Minha vida foi plenamente preenchida. Porque Deus, Ele quer que você seja feliz. Então nós devemos, sempre abençoado que possíveis, sempre que possível, né, nós devemos o quê? Sempre agradecer a Deus pelo estado que nós estamos. E se nós formos passar a agradecer a Deus porque Ele quer que nós sejamos felizes, não precisa mais nada, irmão. Temos todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestiais. Então, tudo aquilo que Deus predestinou para a sua vida vai acontecer. As bênçãos que você precisa para ser feliz vai acontecer. Então, em graça, você começa a receber aquilo que Deus te deu. Você passa a situação de pedinte para aquele que recebeu. Isso é um posicionamento maduro. Você imagina você chegar com seu pai, você barbudo, igual a mim aqui, chegar, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Você sabe que não é assim que funcionam as coisas, não é verdade? Quem teve pai aí, um bom pai sabe, ou uma boa mãe sabe. Lá em casa, por exemplo, eu só recebia presente uma vez por ano. Se eu me comportasse bem, se tivesse boas notas na escola e passasse ali de série. Então era uma condição que o meu pai passava para mim que eu tinha que cumprir. Com Deus, querido, é a mesma coisa. Nós temos que passar por etapas. Quando a gente entende isto, nós passamos a ser gratos a Deus porque temos todas as coisas. André, nós devemos então confiar na oração? Claro, abençoado. Porque quando você atinge um nível de conhecimento com Deus, você sabe que aquele conhecimento adveio das Escrituras. Não adveio de uma convenção, de uma denominação, não veio de um grupo, veio das Escrituras. Então, se veio das Escrituras, você pode confiar, meu irmão, que vai acontecer. E o nosso Deus, antes que haja palavra em nossas bocas, Ele já sabe das nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 8. Então a oração, ela tem que vir como uma busca de um relacionamento. Mas não é um relacionamento infantil. É um relacionamento glorioso. É um relacionamento maduro, de quem sabe o que está escrito, onde está escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, se aquilo ali serve para mim nos dias de hoje ou não. Então essa é a intimidade que nós temos com Deus. É uma relação de maduros. Eu vou contar para vocês, né? Vocês sabem que eu sou vendedor. E o que eu às vezes eu peço a Deus, né? Antes de entrar num cliente, fala, Senhor, que eu use palavras que eu encante o meu cliente para que ele compre o meu produto.
que eu seja uma bênção na vida do meu cliente. Eu peço isso a Deus. Eu peço a Deus que ao abrir a minha boca saia palavras. Palavras para que eu possa vender mais. Palavras porque se eu vender mais, automaticamente vai me ajudar. Então é um relacionamento maduro. Quantas vezes eu estou dentro do carro, que nem uma vez, né? Furou um pneu do meu carro. Foi até aqui no Rio de Janeiro muito quente. Eu tinha até... estava indo para um encontro de vendas, né? E aí o pneu do carro furou. Aí eu olhei o pneu assim e falei assim, agora eu vou suar. Mas eu dei graças a Deus. Eu não sei o que ia acontecer comigo lá na frente. Falei assim, obrigado aqui, porque meu pneu furou. Então nós devemos agir assim. Então essa busca, né, que Deus se deixa ser buscado por nós, quando Deus se dá uma porção dele para nós passamos a ter esse conhecimento com o Pai e vamos nos relacionando naquele nível de conhecimento. Quando nós entendemos a justiça de Deus, quando nós entendemos o que é a oração, os fundamentos principais da oração. Quais são os fundamentos principais da oração? É relacionamento, intimidade, confiança. Então isso tudo é desenvolvido no nosso dia a dia. Não mais para entrar em um quarto, ajoelhar. Eu, particularmente, e muitos irmãos em graça, conforme a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, a gente não tem mais atitudes, por exemplo, de ajoelhar. Porque no sistema religioso foi nos ensinado que essa é uma postura de obediência. Uma postura de humildade, de humilhação. Só que Deus, ele não aceita mais isso. Está lá. Está escrito que ele não aceita mais o seu sacrifício, meu irmão. Aí a gente pensa assim, dobrar os joelhos, fazer um jejum, sacrificar o corpo, passa a ser uma coisa fácil. Mas dobrar a mente, que é o complicado, fazer a mente se ajoelhar a este conhecimento, isso é difícil, irmãos. Essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil é ajoelhar o corpo. Isso é fácil. Por isso que nós precisamos ressignificar todas essas coisas. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, né? Claro que aquele texto ali estava falando para aquele tempo. Mas hoje reflete em nós isso. Está escrito assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então essa vivificação, o que aconteceu conosco? O nosso espírito passou a viver, né? Vivificados, e a nossa carne está morta. Por isso que Deus não aceita mais os flagelos da sua carne. Ele aceita a sua mente convertida. Porque é aí onde está o trono dele. É na mente. Então, à medida que o Senhor nos deixa que nós o conheçamos, né, nós o conhecemos, nós vamos qualificando a nossa oração. Nós vamos dando mais qualidade à nossa oração. Não existe uma regra em graça. Não existe uma regra no Evangelho eterno. A regra é conhecimento. É isso que nos alimenta. Porque o conhecimento, irmãos, o conhecimento ele vai nos purificando. Nós passamos a entender que nem tudo vai acontecer. Nem tudo o que pedimos vai acontecer. Nem tudo o que queremos vamos atingir o objetivo. E glória a Deus por isso, porque nós entendemos. Muitas das coisas, irmão, muito dos males da humanidade está em querer algo que nunca vai poder. E aí começa a fazer um monte de coisa para obter aquilo que não vai ter. Começa a fazer um monte de besteira na vida. É ou não é? Não é verdade isso? Então, uma das coisas que nós devemos ter e pedir sempre a Deus que cresça em nós é a nossa sabedoria. Que a nossa sabedoria seja uma sabedoria que não haja dúvida em relação àquilo que Ele nos revelou. Porque esse conhecimento que está chegando até você hoje, meu irmão, foi dado por Deus. Olha o que Tiago fala lá em sua carta, no capítulo 1, versículo 5.
Ele fala, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós temos que, conforme eu falo, né, conforme eu falei, eu peço a Deus estratégias para que eu venha encantar o meu cliente, para que ele sinta que eu sou uma pessoa confiável. Então eu uso isto a meu favor. Quantas vezes, situações na minha vida que eu já tive sabedoria para segurar minha boca, para não falar besteira. E às vezes certas coisas que até poderiam me levar a uma situação muito crítica na minha vida, e por causa desta sabedoria eu evitei. Isso tudo é desenvolvido aonde? No relacionamento teu com Deus. Entendeu, abençoado? Então a sabedoria, ela é o resultado da busca e do conhecimento de Deus. Que Deus se deixa ser conhecido. À medida que Deus vai se aproximando de nós, em que nós vamos sendo aclarados, aquilo passa a ser uma sabedoria em nossa vida. Por isso que a gente não dobra mais os nossos joelhos. Porque nós entendemos que a carne, se Deus for levar em consideração a sua carne, no que tange a oração, ele terá que levar tudo o que você faz na carne em consideração. Já pensou se Deus for fazer isso, irmão? E outra coisa, praticamente anularia o sacrifício de Cristo, sim ou não? Se fosse depender dos nossos sacrifícios. E, irmãos, a certeza é que nós podemos confiar. Por quê? Porque está escrito. Está escrito, irmão. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera? O seu conhecimento. Paulo falou que o conhecimento ele está escondido e é um dos maiores tesouros do ser humano. É o conhecimento, mas é o conhecimento de Deus, que Deus deixou ser conhecido. Por isso que nós não andamos mais engatinhando por aí, queridos. Nós não mais nos trancamos em um quarto e choramos ali. Como quantas vezes já fiz isso, querendo alguma coisa na minha vida. Só arrumei problema, dor de cabeça. Então, o conhecimento de Deus, e lembrando que o conhecimento de Deus é Ele que se deixa ser conhecido, não veio de nós, não adianta você pegar a Bíblia de A a Y, porque você não vai entender, é Deus que se deixa conhecer. Então, esse conhecimento de Deus, ele é um pré-requisito para uma oração eficaz, para uma oração com qualidade. Então, essa importância de você estar em conexão, em contato com essa palavra que nós aqui pregamos, que nós aqui falamos, que nós aqui ensinamos. E a palavra que nós ensinamos é uma palavra de vida, é uma palavra da graça eterna, uma palavra do evangelho eterno, que é a mesma coisa. Então vai melhorando a nossa condição, a nossa qualidade em todas as áreas, não é somente na área de oração não, tá, abençoado? Na área de louvor também. Esse é um outro assunto que a gente vai falar aí mais para frente. Falar sobre louvor. E agora, André? Louvor, como é que é? Porque muitas coisas a gente é necessário ressignificar. Não podemos mais ter aquela cabeça que tínhamos quando estávamos no sistema religioso. Houve uma mudança, tem que haver mudança. Então, a importância de conhecer a Deus ao momento que Ele deixa ser conhecido, como agora, por exemplo, é um conhecimento que chega à tua vida, é Deus se aproximando de ti, te mostrando, olha, a oração é assim. Equilíbrio, oração é maturidade. Então, essa é a oração eficaz. Essa é a oração de qualidade. E é nisto que deve estar o nosso coração. Tá bom, abençoado? Bom, nós vimos aí então, nesse rápido papo aí que a gente está batendo sobre oração, nós vimos que quando chegamos do sistema religioso, chegamos com uma mentalidade
né? E começamos a ter dúvidas sobre vários aspectos, e um dos principais é em relação à oração, até porque o próprio apóstolo Paulo fala orai sem cessar, só que no sistema religioso foi nos falado que quanto mais sacrifício, mais oração, mais poder, mais estamos qualificados por Deus para que Ele venha atuar em nossas vidas em relação àquilo que pedimos, e vimos que em graça não funciona assim. Graça se vem pelo conhecimento, e quando te chega o conhecimento, a primeira coisa que você tem que entender é que você é um abençoado, por isso que nós nos tratamos de abençoado, abençoados com todas as bênçãos. Então, se são todas as bênçãos, Deus já te deu todas as bênçãos. Agora, vai acontecer no tempo certo de Deus. A certeza que você tem que ter e a confiança é que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito. Está escrito aonde? Efésios capítulo 1, versículo 3. E se as escrituras têm crédito com você, você passa a conhecer e entender isto. Isto é um conhecimento dado por Deus. Então você passa de fase, você passa a entender que Deus não funciona mais na repetição de vãs palavras com Ele. Não é assim. É um relacionamento maduro, um relacionamento de pai e filho maduro. Imagina você barbudo, seu pai de cabelo branco, e você aí com atitude de criança. Não é assim. Você tem que ter um contato de maturidade, entender, poxa vida, ressignificar isso, eu preciso entender aquilo ali. Opa, não é por aí, para um pouquinho, Senhor, me ajuda aqui. É assim que nós vamos construindo esse relacionamento de qualidade com Deus em graça. É assim que vamos ressignificando todas as coisas que aprendemos no sistema religioso. É isso que isso pelo menos foi a intenção de ter esse papo com vocês, de passar essa informação para vocês, muito importante sobre oração. É claro que a gente pode se aprofundar mais, mas a gente deixa para um outro dia, né, abençoado? Eu já tenho aqui mais 2 ou 3 vídeos em que eu abordei esse tema oração. Seria interessante vocês dar uma passadinha lá para ver, né? Eu vou estar deixando nas descrições do vídeo para que vocês vejam, tá? Porque a cada mensagem que a gente traz, a cada tema que a gente revisita na graça, que é o Evangelho Eterno, tá bom, queridos? Tenha sempre isso em mente. Graça é Evangelho Eterno, Evangelho Eterno é graça. Acabou, não tem papo, não tem assunto. Então, abençoado, cada revisita de tema, Deus vai o quê? Nos agregando. Por quê? Porque o nosso conhecimento com Deus, ele vai sempre evoluindo, mas sempre pautado nas Escrituras. Porque se tiver conhecimento fora das Escrituras, não receba, tá bom? Então, abençoado, esse aqui é uma exortação, né, para vocês também, a buscar, né, estar em conexão com essa palavra, né? Para que Deus venha a dar passos para que você o conheça mais e mais. E quanto mais ele vai se revelando, mais maravilhoso fica a nossa vida. Mais vamos, como diz assim, mais vamos adentrando no reino de Deus. Mais vamos tendo consciências. Consciência, né? Por quê? Porque quando nós chegamos no reino de Deus, a gente ainda está com os olhinhos ainda meio fechados. Mas à medida que Deus vai abrindo nossos olhos, é maravilhoso. A gente vai vendo quanta glória tem no reino de Deus. É isso que vai acontecendo em nossas vidas. E o encorajamento para vocês, para terem uma vida realmente dedicada à oração, mas fundamentada onde? No relacionamento maduro e no conhecimento da vontade de Deus, que com certeza vai se deixar ser conhecido por vocês a cada etapa. Tá bom, queridos? Bom, eu espero aí que essa mensagem atinja o coração de vocês, porque essa foi a minha intenção nessa breve mensagem. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, abençoados. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.